Então, gente, boa tarde. Responsabilidade grande vir logo depois desses dois monstros, Juan e Márcio. Pois bem, dentro dessa questão agrária, é importante nós falarmos sobre essa questão dos movimentos sociais. Como eu tinha passado lá anteriormente, nós temos movimentos que surgem em grandes grupos. E aí a gente vai estar abordando alguns desses, pode passar, desses movimentos principais. Então, temos aqui a questão, talvez o mais conhecido, do mais famoso de todos os movimentos sociais aqui no Brasil, que é o MST, em duas imagens, um garotinho em cima dele de uma outra pessoa, falando lutar não é crime, e aqui abaixo você vai ter um protesto do MST. Mais à direita nós temos um outro movimento, que é o movimento indígena. Assim como nessa parte de baixo também você tem a questão indígena. Indo ali para a esquerda, abaixo, você tem a questão do movimento negro, e ao centro você vai ter o movimento ambiental. Se for observar, todos esses movimentos eles têm relação direta com a questão agrária. E como eu falei, você tem movimentos marcados pela interseccionalidade. Todos esses, nesse caso, todos esses grupos, eles se misturam, que a gente vai estar vendo. As lutas, muitas vezes, são muitas. E aí a gente começa a ver cada um deles. Pode passar. Sobre a questão agrária, tanto o Juan como o Márcio já falaram do quanto nós temos uma desigualdade na distribuição de terras. Desde a chegada dos portugueses, como o Juan falou, até 1850, você só teve, através das leis como a lei de terras, a ampliação do que a gente vai estar chamando de grilagem. Mas são 5 séculos de história, transformações políticas que não foram capazes de resolver a concentração de terra aqui no nosso país. Camponeses que sempre lutaram contra toda a exploração a que eram submetidos, como a expulsão e a exclusão de suas terras. Se a gente vai voltar historicamente e pegando o início, por exemplo, da República, a gente vai ter dois grandes conflitos na nossa República Velha, como era chamada, que vão estar envolvendo a questão de terra, que são canudos e contestados, população pobre, camponesa, que vão estar ali lutando em busca de terra e vão ser duramente reprimidos. E aí, pode passar. E aí, já no meados do século XX, aqui na década de 1950, são criadas aqui no Brasil as chamadas ligas camponesas. O lema dessas ligas camponesas era reforma agrária na lei ou na marra, para que o quê? Lutar contra essa questão fundiária no Brasil. Você vai estar vendo como, por exemplo, quem são essas pessoas, quem são esses trabalhadores. 1954 é fundada lá em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, a primeira Liga Camponesa. 1.200 trabalhadores comandados por Julião. E aí, quando você tem, em 1964, a ditadura militar iniciando aqui no Brasil, os principais líderes desse movimento, dessas ligas camponesas, acabam sendo perseguidos e presos. Ali, em 1975, ainda durante a ditadura militar, criada a chamada Comissão Pastoral da Terra, CPT,
por parte da Igreja Católica, que estava o quê? Que queria dar uma resposta para as condições análogas à escravidão em que boa parte dos trabalhadores rurais tinham lá na Amazônia. Os trabalhadores imigraram há não sei quanto tempo e acabaram sendo expulsos já no processo que você vai ter do próprio agronegócio. E aí, só falando que essa comissão pastoral, apesar de ser ligada à Igreja Católica, ela adquiriu, com o passar do tempo, um caráter ecumênico, com a incorporação de outras igrejas cristãs. Aqui abaixo, nessa imagem, você vai ter uma foto da primeira comissão da Pastoral da Terra, tirada ali por volta de 1975. Pode passar. Márcio e Juan, se quiserem comentar algo, podem ficar à vontade. E olha só essa nossa estrutura fundiária, como essas terras são distribuídas aqui no Brasil, que é justamente primeiro, que é cada um. Ó, a concentração, dados, obviamente, 2014, Nordeste, Sudeste, Sul, como é que você vai ter a concentração desses latifundiários? E como você vai ter pequenas, médias e grandes propriedades? E aí ele fala aqui na legenda, desproporção, área ocupada por grandes propriedades que correspondem a pouco mais de 2% do total de imóveis rurais, representa quase metade de toda a área rural. Ou seja, 2% dos imóveis representam praticamente 50% de todo o território brasileiro. Então, a gente já tem a questão dos latifúndios presentes no nosso dia a dia. Passa. Muita terra em poucas mãos. Aqui é a questão da área dos estabelecimentos. Menos de 10 hectares. De 10 hectares a menos de 100 hectares. E aí você vai ter como essa distribuição de terra ela é desigual aqui no Brasil. Passa. E aí, novamente, a questão que a gente vai ter essa república do latifúndio, de 5 a 6 milhões de propriedades existentes, 78,7 mil, 1,4%, tem aproximadamente 40% da área. Você vai ter um país de propriedades rurais, mas que você vai ter uma concentração. Pode passar. Pode passar, Márcio. Pronto. Nessa luta, você vai ter, em 1984, em plena final da ditadura militar, o surgimento do chamado MST. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais, promoveram nesse ano de 84 um grande encontro, que ele vai estar chamando de primeiro encontro nacional. Ali, depois de, por exemplo, antes mesmo do MST, em 1981, você já teve um grande protesto no Rio Grande do Sul, um ato público, que chegou a reunir 15 mil pessoas lá no Rio Grande do Sul. E aí esses trabalhadores começaram a se organizar até que fazem um primeiro encontro nacional na cidade de Cascavel, no Paraná. E lá começam oficialmente um novo movimento camponês, influenciado nas ligas camponesas, influenciada em séculos de luta. E aí você vai ter, nesse congresso, a luta você vai ter uma nova característica, que é a questão das ocupações. O lema do MST vai ser terra para quem nela trabalha e ocupação é a única solução. Quais são os objetivos básicos quando você tem esse congresso do MST? Esse congresso ele vai estar dizendo, olha, os objetivos do MST são lutar pela terra, reforma agrária
e mudanças sociais. Olha o que os meninos falaram anteriormente: a luta por terra, a luta pela reforma agrária e a luta por mudanças sociais. Nada está isolado. E aí você vai ter a primeira grande ocupação, maio de 1985. 3 dias depois, em menos de 3 dias, 2.500 famílias em Santa Catarina fazem 12 ocupações. Outubro desse mesmo ano, Rio Grande do Sul, Fazenda None, também é ocupada. E a partir daí o MST sai, que era algo restrito ao sul do país, e começa a se ampliar em vários outros estados. Nessas duas imagens, à esquerda você vai ter o primeiro boletim informativo dos Sem Terras, no meio o jornal Sem Terra, que depois ele até premiado, e aqui a terceira foto, que é do primeiro Congresso Nacional, onde você vai ter a reunião para a criação oficial do próprio MST. Pode passar. Então, para que nós possamos entender toda essa questão da partir da criação do MST e dessa questão agrária de 85 até os dias atuais. 85, o que é que acontece historicamente em 85? Você vai ter pela primeira vez desde 1964 a eleição, mesmo que indireta, do primeiro presidente civil, José Sarney, depois da morte de Tancredo Neves. Então, José Sarney ele vai estar criando o Plano Nacional de Reforma Agrária, um alento, uma esperança para aquela população humilde, pobre. Ele dizia, olha, nesse plano estava previsto assentar 1.400.000 famílias. Ora, por que decepção? Porque apenas 6% dessa meta acabou sendo cumprida. Cumprida basicamente a partir de quê? A partir de ocupações. E aí vamos para 1988, a Constituição diz que a terra ela vai ter uma função social, Márcio falou isso, o próprio Juan também, mas quando falamos nessa função social, é basicamente, olha, o interesse coletivo ele supera o interesse privado. Isso principalmente na questão das terras. Lá mais na frente você vai ter 1989, governo Collor, marcado pela repressão, o movimento sem terra, e aí você começa aquela coisa de ser todos vagabundos, isso, aquilo outro. É um pouco do que você vai ter no governo de Fernando Collor. Ele é substituído por Itamar Franco, e Itamar Franco publica a chamada Lei Agrária, que acaba reclassificando todas as propriedades rurais. Só que apenas em 1993 é que essa lei agrária acaba sendo regulamentada, ou seja, acaba sendo organizada. Ao mesmo tempo, o movimento social, como o MST, o movimento agrário, ele adquire um caráter internacional. E aí você vai ter a fundação da chamada Vila Campesina. A Vila Campesina ela é composta por camponeses dos 5 continentes e foi organizada, como estou dizendo, nesse ano. 1994, Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente. Está escutando? Sim, beleza. Então, Fernando Henrique Cardoso, FHC, eleito presidente do Brasil, marcado dessa vez por enquanto Collor foi repressão, Itamar dá uma atenção maior à questão agrária com essa lei agrária reclassificando as propriedades rurais. FHC acaba abandonando
toda essa questão do movimento social, principalmente do movimento sem terra, e é durante o governo de FHC que o Brasil vai estar testemunhando os dois maiores massacres camponeses na segunda metade do século XX. O massacre de Corumbiara, lá no Acre, em 1995. Nesse massacre de Corumbiara, você vai ter policiais invadindo um acampamento do MST à noite, e aí o resultado é trágico. 2 policiais mortos e 9 membros do movimento Sem Terra também mortos. Detalhe, com características de execução: tiros na nuca e nas costas. Entre os mortos estava uma menina de apenas 7 anos de idade. E talvez o maior e mais conhecido massacre é o Eldorado dos Carajás, em 1996. Resumidamente, você vai ter um movimento em que estava ocupando a região, saiu isso, mas que você tinha um grupo até certo ponto grande de sem-terras obstruindo uma rodovia lá no estado do Pará. O governador da época, Almir Gabriel, manda que fosse desocupada aquela via e que para isso você usasse todos os meios necessários. Pois bem, a polícia foi lá e o resultado: 21 sem-terras foram mortos, e aqui você tem aí embaixo a foto dos sem-terras do Jornal do Brasil. 21 sem-terras mortos, 56 feridos, entre esses feridos, muitos deles com a questão de braços, pernas que perderam, uma série de coisas, e desses 21 sem-terras mortos, 7 foram executados. Os policiais, quando foram participar dessa desobstrução, eles foram sem identificação, as armas, todas elas também não foram catalogadas, os armamentos, e aí o resultado foi que apenas 2 pessoas foram condenadas, recorreram e depois ficaram em liberdade, que era um major e um coronel da PM que participaram diretamente. A partir de Eldorado Carajás, ficou marcado nos anos seguintes até hoje, que é abril, se eu bem me lembro, as marchas dos sem-terras pelo país. Então, todos os anos, os sem-terras, até como uma forma de lembrança de tudo que aconteceu, eles ocupam e obstruem rodovias em todo o Brasil. Em João Câmara, você já teve aqui na região casos que os sem-terras literalmente pararam tudo, tanto ali próximo ao IF, como já próximo a Ceramirim. Ninguém passa, ninguém sai. É um movimento que vai estar organizado para quê? Para lembrar a todos aqueles do que ocorreu em Eldorado dos Carajás, e também para que pudessem buscar e relembrar pela questão da reforma agrária. De 2000 a 2004, o MST adquiriu o caráter de maior movimento social no Brasil. 2002, você tem o governo, sim, ainda em 97, as marchas dos sem-terras procuraram sair de várias partes do Brasil para chegar na cidade de Brasília, na capital federal, e dessa maneira chamar ainda mais a atenção a todos pela questão agrária. Então, você tem um movimento em 2004, entre 2000 e 2004, cada vez maior. Já são mais de 1,5 milhão de pessoas dentro do MST. 2002, Lula é eleito presidente do país. E aí você tem um movimento que torna-se um pouco mais flexível diante do governo Lula, que começa com a promessa de reforma agrária, mas é acusado muitas vezes de ser muito permissivo em relação ao agronegócio. 2004 você vai ter um massacre numa fazenda chamada Felisburg,
em que você vai ter 5 mortos durante a ocupação. É uma fazenda na região de Minas Gerais, e que os então, entre aspas, donos acabaram por uma espécie de milícia invadindo e massacrando 5 sem terras. E de 2005 a 2014, você vai ter o quê? Você vai ter a disputa entre cada vez maior entre o agronegócio e a pequena agricultura. Como o Márcio falou lá nos slides dele, essas disputas, praticamente só quem leva vantagem é o agronegócio. Enquanto isso, a pequena agricultura, os pequenos agricultores são obrigados a deixar sua terra de lado, quando não, acabam sendo ameaçados e mortos. 2014 a 2018, nova disputa. Qual vai ser a matriz do Brasil? Vai ser o agronegócio ou vai ser a pequena agricultura, a agricultura familiar? E a luta sempre do MST pela questão da democratização da terra. Quando quiserem falar alguma coisa, Marci, vamos, podem falar. Pode passar aí. E aí a gente entra aqui nessa questão dos aumentos dos conflitos no campo. Gente, 5 conflitos por dia no ano 2019. Mais da metade deles na Amazônia Legal. Fruto de quê? Fruto principalmente de você ter a chegada do agronegócio, a questão de pastagem, de derrubar floresta para plantar soja, pasto, uma série de coisas. E desde 1985 nunca se teve tantas disputas. E o número de lideranças indígenas, que é o próximo movimento, é ainda maior, é o maior em 11 anos. Segundo dados da Pastoral da Terra divulgados em 17 de abril de 2020, você teve um aumento de 23% nos conflitos de terra baseados no ano anterior. 859 mil pessoas se envolveram em algum tipo de conflito. 32 pessoas assassinadas. Uma comparação que você vai ter. Travou aí? Eu ia falar, porque tem que sair de tudo para poder falar. Eu queria falar desse lado aí. Você botou a questão do aumento do número de conflitos, né? Do 85 para cá, e é bem recorrente. Isso começou a se expandir. Saiu do norte do Brasil, que era o mais comum, começou a enveredar pelo boa parte do Nordeste, somente aquela parte mais próxima ao norte, Maranhão, aquela região do Piauí também, bem como também no centro-oeste do Brasil. Então, o conflito deixou de se concentrar numa região e passou a se expandir para todo o Brasil. E isso acompanha também o afrouxamento de leis. As leis ambientais, leis, enfim, penais como um todo, foram afrouxadas em alguns pontos, e isso tornou a impunidade cada vez mais recorrente para esses crimes, principalmente no campo, que quase não tem uma punição de fato efetiva e justa, né? A sensação de impunidade acaba levando a um aumento nesse tipo de coisa, né? Pode passar aí. Tá? E aí na violência, como eu falei, 2018 a 2019, um aumento de 14%. 2018 você teve 28 assassinatos, 2019 32%, tentativas, ameaças de morte, e aí você tem na Amazônia Legal ainda a maior parte dos conflitos da violência. 2018, 82, um aumento de 82 famílias, 8% das famílias despejadas, roças destruídas, bens destruídos. Ou seja, nesse conflito, a pequena agricultura acaba sofrendo seriamente os principais problemas. E aqui à direita você vai ter os assassinatos em 2018, um pouco mais, mas a gente dá para notar aonde foram e quem foram essas pessoas mortas no ano de 2018. Pode passar aí.
Rapidinho, Romulo, só aqui comentar, marcar esses três aqui para poder ilustrar. Esses três aqui, ó, vocês vão estar amarelo aí, Altamira, Anapu e Colniza, são os mais recentes e mais violentos conflitos que existiram aqui no Brasil, né? Aconteceram nos últimos, acho que 5 anos, esses três aí, variando o ano que foram implementados. Tem até, se não me engano, um episódio no YouTube do Profissão Repórter, que foi justamente visitar esses três municípios e mostrando como é que foi feito, no caso, como é que como é que ocorreram os conflitos e também as mortes, porque foram causadas. Aí entrevistando desde a igreja até as prefeituras, até a polícia, até os movimentos sociais e os fazendeiros também. Então você vai ter vários lados, vários interesses aí que vão ser interligados e acabam resultando em conflitos, seguidos de morte e execuções também. Talvez as mortes mais, assim, mais importantes, por assim dizer, mais conhecidas, tenham sido a de Chico Mendes e a de Dorothy Stern. Isso, a que irmã aí você tem repercussão internacional. Mas é muita gente, 32 pessoas mortas em conflitos, que são nomes praticamente desconhecidos de boa parte das pessoas que não conhecem realmente. Você tem essa questão do capital, do interesse, do poder do agronegócio, acaba tornando invisível quem, de certa forma, propõe um ativismo contra isso, né? Invisibiliza e acaba, quando a pessoa é morta, enfim, ou somem com ela, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala. Pode passar aí. Ah, tá. Primeira imagem, uma imagem de Carlos Vergara, uma série Carnaval de 1972. E aí você já tem 3 negros em pleno carnaval, já aqui num símbolo do ativismo. Próxima. Questão da libertação, obviamente. A falta de oportunidades. Feminismo negro. Ana Paula agora seria a massa. Tem outra imagem aqui no meio? Tem, né? Tem, tá aqui. E é a questão de Zumbi como grande nome, como destaque ali. Vá. Só para ilustrar, Romulo, também, pessoal, quem está ouvindo, assistindo a aula, não acha que esses movimentos estão dissituados do campo, não. Eles também acontecem no campo. O campo, ele não é um país à parte, não. Então, tudo isso aí, movimento negro, o feminismo, a questão das cotas, também são a luta que permeia o urbano, o rural e outras, eu diria, outros territórios marginalizados também. Então, não... Oi? Basta ver, interrompendo, a composição dos próprios membros do MST. São praticamente todos negros. Quando nós dizemos que são movimentos interseccionais, é porque o próprio movimento negro ele é influencia dentro do MST. O MST também tem lá a sua influência dentro desse movimento negro. Então, Isso. você tem essa coisa. E aí o sangue negro escorrendo. Vá. Então, aqui eu acho que vai querer também daqui a pouco falar algo. São diferenças inerentes que movimentos têm em comum, mas você tem a questão de todo tipo de movimento negro. Ele vai estar falando o quê? Reivindicam a igualdade racial. Quando se fala em movimento negro, não é porque quer ser superior, não. Fala-se em igualdade racial, oportunidades iguais, uma série de coisas. E aí nós percebemos o quanto, muitas vezes, essa igualdade ela é complicada de se conseguir. Lá no século XIX, a escravidão ela é legalmente extinta no mundo ocidental. Apesar disso, você tem o quê? Você vai ter profundas consequências dentro dos povos africanos.
que sempre foram tratados como inferiores. E aí, depois da escravidão, você ainda tem a ocupação dos europeus com a questão do neocolonialismo, do imperialismo. E aí você tem Bélgica ocupando, a África sendo dividida de acordo com os interesses dos europeus. Então, os negros sempre foram tratados como inferiores ao longo da história. E aqui no Brasil, como nós já falamos, quem é que estava, por exemplo, sem terra? Então, falou, olha, no momento da abolição, boa parte da população negra ficou sem nada. E aí você tem o campo sendo uma tentativa de embranquecimento da população, você traz o europeu, você traz o português, o italiano, o espanhol, numa tentativa de embranquecer a população, e esse negro vai ficar de lado. Ele vai para as favelas, ele vai ficar sem ter aonde morar. Muitos vão na Amazônia, ali no século XIX e no século XX, tentar melhorar a sua vida, para tentar ter um pouco de terra, e de repente ele acaba ficando sem oportunidades. O movimento negro, de modo geral, ele se divide em dois tipos: o movimento negro unificado e o movimento negro empoderado. O movimento unificado, como o nome já diz, ele pretende o quê? Unificar, através da luta, todos os negros e todos que somem possam somar força. E o movimento empoderado, ele pretende o quê? Centrar sua atuação na figura do indivíduo. O primeiro centra-se em que, olha, você tem coisas boas na questão da negritude e da raça. O segundo centra-se em quê? Em justiça e no próprio sofrimento histórico dessa população negra. São, independente dessas diferenças ideológicas, esses movimentos querem igualdade, querem justiça, estão profundamente ligados dentro e internamente, por exemplo, do MST. Basta ver essas populações ribeirinhas, basta ver a composição do MST. Quem eram as pessoas que fundaram o MST? Roceiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, trabalhadores rurais sem terras, basicamente quase todos negros. Então, esse movimento negro entra como um movimento social também de reivindicação de melhor qualidade, de maior justiça. Pode passar. E aí nós entramos em quê? Um outro movimento, que é a questão de que, ora, os primeiros habitantes aqui no Brasil, como é que você vai ter essa questão, como é que os índios vão estar ligados diretamente ao território? Pode passar. Bom, você tem as duas imagens aqui da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, uma associação criada relativamente há pouco tempo, mas sobre o movimento indígena. Esse movimento começa a nível mundial lá na década de 1940. É quando os povos indígenas ou povos nativos, e aí você vai ter a questão dos conceitos, vão estar se reunindo na Cidade do México no primeiro Congresso Indígena Americano. O objetivo era o quê? Zelar pelos interesses de todos esses povos indígenas perseguidos em todo o continente americano. Somente na década de 1970 é que aqui no Brasil esses povos indígenas começam a tentar se organizar. Porque o expansionismo da ditadura militar, transamazônica, uma série de coisas, você acaba tendo uma necessidade desses povos começarem a se organizar, porque ou se organiza ou vai ser vítima fácil para aquele grupo, para o regime militar. Tanto é que até hoje
o Brasil, devido à questão das políticas expansionistas da ditadura, ele sofre sanções internacionais justamente por isso, porque não cuidou desses povos indígenas. Então, o que é que esses povos querem basicamente? Basicamente, como objetivo central, você vai ter o quê? Você vai ter povos que, além da sua movimentação política e conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, delimitar suas terras. Você vai ter conflitos entre indígenas e o próprio agronegócio, porque terras indígenas são invadidas. Terras indígenas são invadidas e aí você vai ter esse tipo de problema. A gente está falando aqui sobre a questão dos indígenas do Amarelão. Então, mas é um conceito muito mais amplo. Qual vai ser esse conceito para os indígenas? O que é que esses povos querem? Qual vai ser o conceito de terra para eles? O conceito de terra para esses indígenas significa, olha, precisamos de educação, precisamos de saúde, precisamos de respeito, precisamos de reconhecimento, precisamos de cultura, precisamos cumprir leis e precisamos demarcar os nossos territórios. Porque tudo isso ficou esquecido ao longo da ditadura militar. São os povos indígenas ali em regiões mais isoladas, e aí você tem, nos dias atuais, muito aquela conversa de que o índio pode ser colocado, não, gente. Esses povos, eles querem tudo isso que eu falei. Eles querem educação, saúde, querem respeito. Esse é o conceito de terra para os povos. São grandes conflitos. Você tem uma grande disputa numa região lá na Roraima, eu acho que é Raposa, Terra do Sol, alguma coisa assim, e você vai ter conflitos envolvendo indígenas e, nesse caso, poceiros como para plantar arroz, uma série de coisas. E esses conflitos envolvendo indígenas, esses conflitos no campo, como a gente já viu pelos números, costumam ser extremamente violentos. Ocorrem entre os povos nativos, empresários, produtores rurais, e são lutas por territórios que muitas vezes são desencadeadas por uma falta de políticas públicas. Quais são as políticas públicas que nós temos para esses indígenas? O que é que você tem sobre demarcação indígena? Sobre fiscalização das terras? Então, você tem muita coisa. E aí, muitas vezes, você tem movimento indígena, movimento negro, quilombola, você tem um pouco de tudo ali junto na busca da terra. E aí, mas cada vez mais, o movimento indígena ele tenta se organizar, como já foi falado aí, na questão do próprio Amarelão. Uma pesquisa feita por uma doutora também de ascendência indígena revelou que em 1995, a socioambiental dizia, olha, existem 109 entidades representativas dos povos indígenas. Em 2001, 318, 2009, essa pesquisa já tinha 486, o que você tem. Então, você tem a busca por 3 frentes desses povos através de uma articulação dos povos indígenas, a PIB. Eles querem formação de lideranças, articulação entre todos os povos e parcerias com comunidades. Tanto é que os próprios pesquisadores, os próprios representantes, você tem uma carta das Nações Unidas chamada Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos. Nessa declaração, quando o Brasil, no momento que deixa de cumprir aquilo que tem na declaração, o Brasil passa a sofrer uma série de sanções. Então, nós temos um pouco dessa luta desses povos indígenas aqui no Brasil, de um movimento organizado. Pode passar.
Pois é, gente. E aí, o que acaba juntando a questão da agricultura é justamente a questão ambiental. Movimento relativamente novo, ali na década de 80, Rio 92 também, é que você começa a ter um pouco da organização. Qual vai ser a diferença? O minifúndio, por exemplo, a pequena agricultura, ela vai estar preservando. E aí você vai ter lá na questão do Acre, a figura de Chico Mendes, como seringueiro, você vai ter as lutas pela pequena. Porque aí você passa a ter o quê? Você passa a ter esse movimento ambiental sendo articulado. O que é que nós temos atualmente? Olha, queimadas, a destruição da floresta. Por que tudo isso? Por que tantas queimadas? Para que você possa ter, literalmente, como disse Darcy Ribeiro, capim para o gado. Nós somos um país que produz muito, mas baseado na monocultura, baseado nessa exploração da terra. Então, passamos a ter uma série de coisas e as consequências estão aí. No momento que você tem a queimada na Amazônia desenfreada, a queimada no Pantanal, um problema no ciclo da chuva, tudo isso acaba afetando as populações locais. Pode passar aí, Márcio, para a gente poder. Então, como eu falei, é um movimento típico de uma sociedade industrial. Porque ele vai estar envolvendo a questão do meio ambiente, da contaminação da água, do ar, do solo, uma série de coisas. O movimento ambiental ele é variado. Você tem vários movimentos ambientais. Desmatamento, que é o que a gente mais está percebendo ultimamente, em áreas de florestas, como já estou dizendo, para plantar o quê? Você lá no Pará, você vai estar desmatando para que você tenha gado, contestando a soja, milho e outras culturas nessas regiões desmatadas, e cada vez mais. O Márcio pode falar mais aí sobre essa questão do solo, mas um solo desmatado ele vai estar durando o quê? 4, 5 anos. E aí depois eles já buscam novas áreas para desmatar, isso, aquilo. E afeta o quê? E afeta justamente a pequena agricultura. Então, é um movimento que tem essa característica. Envolve desde a ação de um pequeno grupo para salvar uma árvore, até mesmo a ação de grupos internacionais mais organizados para a preservação, seja lá da Amazônia, seja da Mata Atlântica, ou que resta dela. Vai dar mais um toque aí para aparecer. Ó, 3 já duas internacionais, o Greenpeace, o WWF, são talvez os 2 principais ONGs, organizações não governamentais conhecidas internacionalmente. Você tem aqui um pacto de reestruturação da Mata Atlântica e a ONG também SOS Mata Atlântica. Então, gente, percebam o quanto a questão agrária ela vai ter relação com a questão ambiental e com tudo aquilo que acontece. Então, minha apresentação é isso. O Juan quiser todo do próprio Márcio. Alguma dúvida? Uma dúvida? Oi, Aline, pode falar. Qual? Eu, Rômulo ou Juan? Você quer que comenta? Os 3? Pode ser. Começa aí, Rômulo. Não, você, deixar os mestres. A bancada ruralista, ela defende basicamente o que a gente já falou do agronegócio, né? Defende afrouxamento de leis, como eu falei na parte de conflito, mas também se insere nisso, na questão do agronegócio, para consequente posse de terras, né? Ocupação e posse de terras, às vezes, por valores irrisórios, obviamente. Então, eles estão lá para defender o interesse que os beneficia, né? Então, a bancada ruralista ela não defende nem um pouco a agricultura familiar.
Não tenhamos esse sonho, essa utopia. Ok? Vai, Juan. Não, Tá sem áudio. do que próprio segmento ruralista como sendo algo novo, tá? A gente tem um avanço no consumo e na popularização de notícia, né, de hipertexto recentemente, e a gente acaba consumindo mais esse material. No entanto, essa vinculação entre a estrutura agrária, a estrutura latifundiária e os organismos políticos, ela é tão antiga quanto existe a existência de parlamentos no Brasil, né, analisando à luz da história, né? Então, a gente tem a própria concepção de que a relação que existe entre ter uma bancada representativa, né, como se essa representação dissesse exatamente a postura política da nação ou da população, como um romantismo político, né? Infelizmente, a política é um espaço de poder, né? E esse poder também se reflete na estrutura econômica. Então, você vai ter, efetivamente, na história do Brasil, agrupamentos políticos que estão vinculados a agrupamentos de poder financeiro e econômico. E como eu coloquei anteriormente, a terra ela é um instrumento de poder, ela também é uma estruturação de poder e representa uma estrutura financeira também. Então, não é novidade a gente ter uma bancada ruralista, não é novidade a gente ter um grupo político ligado, vinculado e que defende os interesses de uma pequena parcela latifundiária, bem como não é novidade o próprio processo de depredação da natureza e dos povos que dependem do campo. Tá? Então, o que a gente tem hoje no Brasil é a continuidade, né, de agrupamentos políticos que hoje se travestem de uma sigla partidária para manter o status quo, para manter as organizações de poder que eles sempre tiveram. Tá? Então, a gente não tem novidade nenhuma nisso. Né? Infelizmente, não é uma coisa que... Sem áudio. Né? Seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, você vai ter uma quantidade de partidários, né? de políticos que vão estar defendendo os interesses, sejam religiosos, sejam do agronegócio, e aí a gente tem essa realidade, infelizmente. E a forma que tem como superar isso é literalmente no voto. A bancada bancada boi, bala e Bíblia, não é isso? Que representa todo um segmento. E aí a gente vê, por exemplo, puxei agora o link aqui da notícia sobre uma desapropriação lá em Minas Gerais do sem terra, em plena pandemia. Quem será que estão representados? E não é só na questão política, na própria questão do judiciário, você tem uma série de fatores. Como falou lá em Eldorado Carajás, até hoje você não tem uma punição, nem os policiais, a punição foi meramente simbólica. E aí, por que isso? Porque você tem uma série de interesses em relação a isso. Essas bancadas ruralistas, elas são extremamente poderosas. Por exemplo, o nosso ministro do Meio Ambiente, ele é alguém que é praticamente um representante direto dessa bancada ruralista, desse setor ruralista. Então, o que ele puder fazer, como ele bem falou na reunião, passar, como é que ele fala? Passar boiada, alguma coisa. Passar boiada. Passar boiada, flexibilizar, quando ele fala em flexibilizar, ou seja, praticamente acabar com qualquer lei ambiental para que possa estar tudo livre aqui no Brasil para você desmatar isso, aquilo. E aí, quando você tem esse caos que você tem agora ali na região de Mato Grosso, na região do Pantanal, com as queimadas, isso, aquilo, cobrança de várias nações, como a Alemanha, Noruega, que investem dinheiro aqui no Brasil, fica sem saber, não sei por que isso, não sei por que. Gente, e aí entra o movimento ambiental, ou a pequena propriedade, ele não vai estar desmatando. O seringueiro lá na Amazônia, ele é um exemplo de convivência com a própria floresta. Então, mas aí você tem o quê? São os interesses maiores.
como a campanha política ela é feita muito pela questão financeira, então, normalmente, quem tem mais recursos financeiros, representante de grandes empresas, tem. Existem, por exemplo, orientações de várias empresas para que tenham uma espécie de selo verde, né? Isso para que aquela empresa não, como é que eu diria, não venda, nesse caso, de empresas de carne, que ela não venda carne que são de áreas desmatadas. Mas essas empresas, elas basicamente, elas driblam toda uma legislação que é muito flexível, eles ainda fazem por onde? Então, você tem uma bancada muito importante por trás de Você tudo. pega o próprio exemplo da Natura, né? Se a gente for pensar num exemplo dessas empresas que maqueiam essa ideia do selo verde. Você tem uma empresa que explora recursos extrativistas na Amazônia legal, a castanha do Pará, óleos e amêndoas, e, enfim, uma infinidade de coisas na Amazônia, e se pinta como uma empresa que incentiva o meio ambiente, preserva o meio ambiente fazendo reflorestamento. Só que você pega árvores que demoraram 50, 100 anos para poder se desenvolver, aí você devasta, né, usufrui do espaço, devasta aquilo e você refloresta. Daqui que isso volte a produzir a mesma coisa que estava produzindo aqui, estava lá no território, você vai passar um século, bicho. Então, como é que você diz assim, não, a empresa é uma empresa consciente, desenvolvimento sustentável, quando efetivamente esse desenvolvimento sustentável é uma balela, né? Então, você tem também muito disso, dessas empresas que se pintam como não, temos selo verde, incentivamos o reflorestamento, não devastamos a floresta, mas é só, como o próprio Márcio colocou, é só política para construir uma imagem positiva, né? De um agropop, de um agrotech, de um agrotudo, que tudo é devastação. No final, a gente vai ter uma geopolítica da terra. É uma geopolítica agro, é uma geopolítica de conflitos, é uma geopolítica ambiental também, é econômica, é social. Então, você tem várias ramificações aí que acabam permeando essa terra que a gente tanto falou hoje, por várias óticas diferentes, né? Por isso que, lembrando também que a gente não esgotou chegou nem perto de esgotar essa temática, que ela é muito ampla. Então, hoje buscamos trazer um básico dentro do que a gente pode trazer, do tempo que a gente tem, né, para não ficar extenso demais, para não ficar cansativo demais. Então, os materiais de apoio vão estar lá para tentar reforçar um pouco da nossa fala hoje também, bem como o slide da aula de hoje. Então, não acho que a gente esgotou aqui, não chegou nem perto de esgotar. É uma discussão muito mais complexa que isso. Então, a gente simplificou, deixou mais objetivo para que pudéssemos discutir sem tanto cansaço conceitual, mental e físico para nós aqui também hoje, certo? Alguma coisa, Juan e Romo? Não, por mim, se ninguém tiver mais alguma coisa... Também perguntar, né, Aline, se a resposta foi satisfatória, se ela ainda tem mais alguma dúvida, né? Caso tenha, fica à vontade que a gente acrescenta. Tá? Pois é. Enquanto a Aline se manifesta aí no chat... Eu só queria ter uma chat dessa como o Juan. Coisa de rico, isso aí. É só começar, Eu queria. Pois é, e agora com taxação de imposto elevado para livro, fica mais difícil. Ah, Aí é assim, uma outra. Taxar grande riqueza ninguém quer, mas taxar livre o povo faz a carreira. Então, a ideia da aula realmente é provocar o tema, né, trazer algumas discussões. Né, a gente está disponível lá no grupo sempre. Caso tenham alguma dúvida, solicitar algum material, alguma questão, fiquem à vontade, se manifestem lá. A gente vai estar tentando responder o mais breve possível e produzir um espaço de fato integrado, proativo, gerando... O meu aqui travou, mas quando voltou agora. Pronto. Tá umas travadas loucas aqui no meu Meet. Não sei porquê. Sim, outra coisa. Gostaram dos vídeos, do vídeo, áudio e outro vídeo de Romulo, né, também, que foi slide, no caso. A intenção é essa, toda semana ter isso. 2 a 3 prévias para que vocês possam
sentir o gostinho do que vai ter no sábado, né? A gente vai trazer, às vezes, algo que não tem na aula, ou algo que já tem, mas que a gente possa reforçar nos vídeos para vocês. É isso. Vamos aprendendo a cada dia, a cada momento, porque é tudo muito novo para todos nós. E estamos tentando fazer, dentro do possível, o máximo. Damos o máximo a cada momento para trazer isso para vocês. Então é isso. Meninos, Oi, Luiz. Pode falar. gostaria de parabenizar, né? Lógico, o trabalho, todos vocês fizeram excelente trabalho hoje, uma aula brilhante. Mas gostaria de reforçar também para os alunos aí, quem ainda tiver alguma dúvida sobre as questões psicológicas, né? O Hudson e eu ainda estamos disponíveis, tá? Qualquer coisa, entre em contato pelo celular da gente, para a gente dar um suporte, dar um acolhimento, caso a menina precise. Estamos aí, tá bom? Só para reforçar essa questão. Perfeito, Luiz, perfeito. Não tenham vergonha, viu? Se tiverem qualquer demanda, precisar psicológico, o Hudson, se o Hudson não responder, fala com o Luiz, se o Luiz não responder, fala com o Hudson e assim vai. Precisa falar com a gente, fala também, que a gente faz o meio campo para contato. Exatamente. Se tiverem um pouco de medo de falar com um ou com o outro, tiverem confiança de falar conosco também, a gente repassa para eles, enfim. Vocês ficam à vontade. E a ideia é que de nós ajudarmos vocês, né? O psicológico, ainda mais aí pelo momento que nós estamos passando, então, se precisar, fale mesmo, não tenha vergonha não. Até porque tem a questão da confidencialidade, né? Ele vai falar com você, é só com você, não vai falar passando nada pra gente. A mesma função do consultório, eu diria assim, estão aqui para isso também, né? Falam com ele, conversam com ele, e vocês passam o que precisarem, estão sentindo, querem falar, enfim. Tudo isso. Ok? Acho que é isso. Mas. Gente, acho que não. Por enquanto, qualquer coisa, estamos aí e Bom pode sábado fechar a já essa reunião.